A maioria das pessoas se preocupam muito com o voto para presidente. Realmente o voto para presidente é importante. Mas galera, se a gente quiser realmente fazer uma mudança, o voto mais importante é o voto para deputado. Por quê? Porque assim, você precisa entender como o Brasil funciona. No Brasil existem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, ele que faz as leis. Se fosse um jogo, o legislativo fazia as regras. Ele é quem faz a regra. Quem é o legislativo? São os deputados e senadores. Então, esses caras, eles fazem a regra de como vai funcionar o nosso país. O executivo, que é o presidente, o executivo, ele administra, o legislativo faz as regras e ele segue as regras para administrar o nosso país e trazer um bem-estar para a população. E o judiciário? O próprio nome já diz, judiciário, são juízes, promotores, embargadores, o Supremo. Ele vê se as regras estão sendo feitas de maneira coerente e se essas pessoas estão administrando conforme as regras. Ele julga se é certo ou se é errado. Então a gente tem esses 3 poderes. Qual é o nosso principal problema político? Muitas vezes a gente briga muito pelo presidente. A gente luta com todas as forças pelo presidente. Só que esquecemos dos deputados e senadores. Para falar a verdade, a maioria da população, ela não lembra em quem ela votou para deputado nas eleições. Não lembra em quem ela votou para legislativo. O legislativo são os vereadores, deputado estadual e deputado federal e os senadores. E esses caras, eles são importantíssimos. Porque o que acontece hoje? O nosso país, ele vive uma corrupção generalizada. Não adianta você votar no presidente honesto se quando chega lá, os deputados e senadores forem totalmente desonestos. O que é que nesses casos acontece? Como o presidente, para governar, ele precisa do apoio da Câmara, ele procura os partidos. O cara corrupto vai olhar e vai dizer assim: poxa, eu até deixo você governar, mas você tem que me dar um cargo. Geralmente eles perdem cargos no público, porque ele tem pessoas dele que ele quer colocar. Em vez de um cara profissional assumir os cargos públicos, quem assume esse cargo público é um cara político, que muitas vezes não é o melhor para o cargo. E isso gera mais corrupção, porque ele é colocado lá para atender os interesses de uma pessoa, de um partido. Mas sabe por que isso gera corrupção? Porque nós votamos em corruptos para deputado e senador. Queremos votar em alguém honesto para presidente, só que na hora de votar para deputado e senador, votamos em pessoas corruptas. Esse ano terá eleição e, pelo amor de Deus, tão importante ou até mais, eu digo que o voto mais importante é o voto para deputado e senador. Pesquise quem é o deputado e senador que você vai votar. Olhe se ele tem uma história de corrupção. Olhe se ele responde processo. Olhe a vida histórica dele. Porque se ele for um cara com história de corrupção e se ele for um cara que responde processo, possivelmente ele vai ser um corrupto lá. E ele vai acabar negociando cargos. Infelizmente no Brasil a maioria dos cargos públicos são negociados. Eu sou um cara que eu sou a favor da privatização, mas isso é tema para outro vídeo. Outra coisa que a gente se ilude é porque achamos que o presidente é o cara que vai mudar tudo. Mas, na verdade, quem faz essa mudança são os deputados e senadores. Vou dar um exemplo. Nesses dias, a gente viu um debate grande no Supremo sobre a questão de condenar ou não alguém que já foi condenado em segunda instância. A maioria das pessoas acham que deixar a pessoa solta depois da condenação da segunda instância realmente traz impunidade. Só que tem um item lá da Constituição da brecha para que esse cara seja solto. Então o que é que acontece? Precisa, nesse caso, mudar a Constituição. Porque depois que o cara é julgado por um juiz, depois que um cara é julgado por um fórum de desembargadores, e ele mesmo assim é condenado, ele já deve começar a cumprir a pena. E eu acredito nisso. Quem é condenado em segunda instância deve começar a cumprir a pena. Só que quem muda isso são os deputados. Durante muito tempo foi feito um debate sobre as 10 medidas contra a corrupção. E essas medidas, quem aprova não é o presidente, quem aprova são os deputados e os senadores. E o que é que aconteceu? Chegou lá as medidas, os caras são corruptos e não vão aprovar algo que condene ele. Por que eles não vão aprovar essas 10 medidas? Porque a maioria já responde processo. No Senado, a maioria dos senadores estão respondendo processo por corrupção. Muitos e muitos deputados estão respondendo processo por corrupção. O que é que acontece? Vão lá e votam nele de novo. E o cara não vai fazer algo que seja contra ele. Isso seria burrice da parte dele. Você sabe quem que vai procurar a mudança e quem vai querer endurecer as leis contra a corrupção? É quem não responde processo por corrupção. Esse cara que não responde, que não tem nada a temer, ele vai trazer essa mudança. Outro exemplo, a questão do aborto, a aprovação do aborto, a questão da aprovação sobre leis que favoreçam o homossexualismo. Quem vai votar isso são os deputados. Então você tem que votar em pessoas que façam isso.
O presidente ele vai administrar o Brasil, mas quem vai dizer como ele vai administrar, quem diz as regras são os deputados. O que é que seria o cenário ideal? Deputados e senadores que não são corruptos, um presidente que não é corrupto. Quando o presidente ele chegar para um deputado e senador e propor uma mudança, o cara não vai dizer que quer cargo. O cara vai analisar se isso é bom ou não para votar sim ou não, independente do cargo. E o presidente ele vai poder escolher os melhores para cada cargo, sem negociar com os partidos e poder ter governabilidade. Hoje, um exemplo disso são os ministérios. Os ministérios do presidente não é dele, ele não escolhe os melhores. Ele escolhe os partidos que ele tem aliança. Por exemplo, 3 ministérios do PMDB, 4 do PSDB, 1 do PT, outro do PP. E, cara, essa corrupção é tão generalizada que isso acontece em todos os partidos. Quando é que isso vai mudar? Quando a gente começar a votar em pessoas honestas. Não só para presidente, mas também para deputado e senador. Então, se você for um pouco inteligente, cuidado com quem você vai votar para deputado e senador. Veja o histórico dele. Porque a maioria das mudanças que nós desejamos, elas passam principalmente pelo deputado e pelo senador. Vamos votar para presidente, vamos militar por um presidente bom, mas vamos procurar um legislativo que também faça a diferença. Nós precisamos disso. Chega de lutar e não conseguir fazer nada. Lembre-se, não adianta votar num presidente honesto se o legislativo vai ser totalmente desonesto. Antigamente, a informação estava disponível para poucas pessoas. Então essas poucas pessoas definiam a informação. Hoje, com a internet, a informação está disponível para todo mundo tem acesso à internet. Então você pode fazer isso, você pode levar essa informação adiante. Nós vamos mudar o Brasil, Deus já está mudando o Brasil. Mas para isso, a gente tem que se conscientizar, votar em pessoas honestas. Eu não quero ver que na próxima pesquisa nós nos esquecemos de novo em quem votamos para deputado e para senador. Vamos fazer diferente. Eu acredito muito no resultado dessa eleição. Eu acredito muito na conscientização do povo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo e eu amo vocês. Valeu!